Boa tarde, pessoal. Hoje nós teremos uma aula de cálculo estequiométrico, ok? Bom, por que é importante a gente estudar a estequiometria das reações químicas? A estequiometria ela expressa matematicamente as regularidades que ocorrem nessas reações químicas, tá bom? E elas são feitas através dessas leis ponderais. Então, as leis ponderais elas relacionam as massas dos participantes de uma reação e as leis volumétricas elas relacionam os volumes dos participantes de uma reação. A primeira lei ponderal, ela é a lei da conservação das massas. Acho que todo mundo já ouviu essa lei em algum momento da vida. Então, foi o Lavoisier que propôs essa lei mais ou menos em 1775, e essa lei diz que na natureza nada se cria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá bom? Então, na prática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que num sistema fechado, a massa total dos reagentes, de tudo que entra, é igual à massa total dos produtos, que é tudo que sai. Então, eu não posso ter massas diferentes entrando ou saindo. As massas são sempre iguais, tá bem? Um exemplo numérico, então. Se eu tiver o óxido de cálcio, uma reação de óxido de cálcio com a água, eu vou formar o hidróxido de cálcio. Então, é 1 mol do óxido de cálcio mais 1 mol de água, que vai formar 1 mol de hidróxido de cálcio, tá bem? 1 mol de CaO, né, que é o óxido de cálcio, são 56 gramas, porque um cálcio tem massa atômica de 40 e o oxigênio 16, portanto 16, a água 18 e o hidróxido de cálcio 74. Se eu somar as massas do que entra e do que sai, tem que ser exatamente a mesma, tudo bem? E uma outra lei que tem também, que é uma proporção de massa, é a lei das proporções constantes, né? Então, essa foi proposta por Proust em 1799, e ela fala que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Então, o que nós temos aqui? A água ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, numa porção, né, de água, que é 100% da minha amostra, eu tenho 11,1% em massa de hidrogênio e 88,9% de oxigênio. Então, se eu pegar uma massa de 100 gramas, significa que eu tenho 11,1 gramas de hidrogênio e 88,9 de oxigênio. Se eu dividir esses dois valores pelo menor valor, eu vou obter uma proporção de 1 para 8, tá bom? O que isso significa, né? Essa proporção de 1 para 8. Que, somando essas proporções do hidrogênio e do oxigênio, 1 mais 8, eu tenho minha porção total, que é 9. Então, a minha água, 9 partes, ela é composta por 8 partes de oxigênio e uma de hidrogênio, tá bom? Então, numa experiência A, se eu tenho 90 gramas de água, significa que eu tenho 10 gramas de hidrogênio e 80 de oxigênio, e isso vai ser sempre proporcional. Se eu tiver uma porção de 45 gramas de água aqui, eu vou ter 40 gramas de oxigênio e 5 de hidrogênio. E aí a gente tem as leis volumétricas, então aquelas eram relacionadas à massa, essa agora é relacionada a volume. E aí o Gay-Lussac propôs essa combinação de volumes. Então, que exemplo que a gente tem aqui? Ela é importante quando a gente trabalha com gases, porque vocês lembram que os gases, eles se comportam da mesma forma. Então, nesse exemplo que eu tenho aqui, eu tenho gás hidrogênio, 2 volumes de gás hidrogênio, 1 volume de gás oxigênio, que reagindo eu tenho 2 volumes de vapor de água. Então, vejam que aqui eu tenho um H2, aqui eu tenho um O2 e aqui eu tenho um H2O. Então, são moléculas diferentes, né? Com 2 átomos e 3 átomos, mas todas elas têm o mesmo comportamento. Então, naquela aula de estudo dos gases, a gente sabe que todo gás na CNTP ocupa 22,4 litros, né? Então, é isso que ele está dizendo, que a quantidade de mols que eu tenho, ela equivale a essas porções em volume. Então, para formar 2 volumes de vapor de água, eu tenho 3 volumes de gases iniciais. E aí essa lei, então, ela é proposta como? Que nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui eu tenho, né, uma reação onde 10 litros de gás hidrogênio, H2, com 10 litros de cloro, Cl2, vai me formar 20 litros de cloreto de hidrogênio.
tá bom? O que a gente tem aqui? Então, eu tenho 10 para 10 para 20. Se eu divido todo mundo pelo menor valor, eu vou ter uma proporção de 1 para 2. Tudo bem? E aí, um exercício, então, facinho para a gente fixar. Então, a frase do nada, em nada, nada pode transformar-se. Relaciona-se com as ideias de quem? Bom, Dalton a gente nem viu, né? Ele propôs ideias de átomo, o Proust não é, o Boyle não é do Lavoisier, que é a proposta da conservação das massas, né? Se eu não tinha nada no início, eu não vou formar nada no final, tá bom? E aí, um outro exercício, então. A reação de decomposição da amônia pode ser representada pela equação. A gente vai ver muito essa decomposição da amônia. Ela é muito enigmática, porque de um lado eu tenho duas moléculas, né, ou 2 mols de uma substância, e do outro lado eu vou ter 4 volumes, porque aqui eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, de um lado eu tenho 2, do outro eu tenho 4 volumes, apesar de as massas serem iguais dos dois lados. E aí ele fala o quê? Que a decomposição de 500 litros de amônia produzirá quantos litros de gás nitrogênio e gás hidrogênio? Nas mesmas condições de pressão e temperatura. Bom, então o que nós temos aqui? No início, a gente tem 2 mols de amônia. E ele fala que esses 2 mols são 500 litros, tá bom? Então, se em 2 mols eu tenho 500 litros, 1 mol eu vou ter 250 litros. Se em 1 mol eu tenho 250 litros, logo, no nitrogênio, que eu tenho só 1, eu tenho 250 litros, e no hidrogênio, que eu tenho 3 mols, eu vou ter 3 vezes isso, que é 750 litros. Então, no meu final da reação, eu vou ter 1.000 litros. Tudo bem? E aí, então, vamos para os cálculos estequiométricos. Então, eles são essas relações de massas, volumes e quantidade de energia. Então, um exemplo que não é químico, né? Porque a gente vê essas coisas, mas é importante a gente entender qual é a praticidade disso. Então, se eu vou fazer, por exemplo, brigadeiro. Então, para fazer 50 brigadeiros, eu preciso de 2 latas de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 colher de sopa de manteiga. Para fazer 50 brigadeiros. Se eu for fazer 100 brigadeiros, o que a gente faz? A gente vai dobrar todos os componentes da nossa receita, não é isso? Se eu for fazer metade, eu vou dividir a metade. Então, na química é a mesma coisa. Eu estou fazendo uma transformação onde eu tenho uma proporcionalidade entre os reagentes e entre os produtos, tá bom? Então, olhando de novo para a nossa reação da amônia. Aquela era uma decomposição, aqui é uma formação da amônia. Então, no nível microscópico, o que a gente está falando? Moléculas, né? Então, quando eu escrevo 1N2 mais 3H2 mais 2NH3, estou falando de moléculas. Uma molécula, 3 moléculas, 2 moléculas. Quando eu quero levar isso para um nível macroscópico, o que a gente faz? A gente trabalha com o mol das substâncias. Para trabalhar com o mol das substâncias, a gente multiplica pelo número de Avogadro. Vocês lembram dele? Então, uma molécula, né, vezes o número de Avogadro, vai me dar 1 mol dessa substância. 3 vezes o número de Avogadro, 3 mols. E aqui, 2 mols, tá bom? Então, é assim que a gente vai trabalhar para um nível macroscópico. E aí, então, para gases, a gente tem que lembrar, né, que em massa a gente tem essa relação de massa molar. E o que é a massa molar, então? Vocês lembram? Cada átomo, ele tem uma massa atômica, né? Então, se eu estou falando de uma molécula, eu somo todas as massas desses átomos e falo que aquilo é uma massa molecular. Se eu for transformar isso para o nível macroscópico, eu estou falando que eu estou transformando essa massa atômica em gramas e que dentro dessa porção, desse valor numérico igual, eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas, que é o número de Avogadro, tá bom? E essa unidade vai ser em gramas por mol. E isso é uma massa molar, quando eu tenho esse valor idêntico à massa atômica ou à massa molecular, tá bem? Só que em gramas. O volume para 1 mol de gás na CNTP, que é o quê? 25 graus Celsius, né? 1 atm de pressão, eu sempre vou ocupar 22,4 litros para 1 mol de gás, de qualquer gás, tá bom? E o número de moléculas, para 1 mol, eu sempre tenho 6 vezes 10 a 23. Tudo bem? Moléculas por mol. E aí, então, aqui, de novo, aquela tabelinha, né?
Então, uma molécula, 3 moléculas, 2 moléculas. Para mol, 1 mol, 3 mols, 2 mols. Quando eu estiver falando de massa, então, como eu tenho 1 mol, 1 vezes a massa molecular disso daqui, né? A massa molar. Então, cada nitrogênio tem massa atômica 14, 2 tem 28. Então, para transformar isso daqui para massa molar, 28 gramas. Cada hidrogênio pesa 1, como tem 2 gramas, né? O mol do gás hidrogênio. E 17 da amônia, porque 14 mais 3 dá 17, vezes 2, porque eu tenho 2 mols aqui. E para o volume, como que a gente considera isso? Então, 1 mol do nitrogênio aqui, nessa reação, vezes o volume de 22,4. Como aqui eu tenho 3 mols, 3 vezes 22,4. Como aqui eu tenho 2, 2 vezes 22,4. E aí, o que foi demonstrado para a reação da formação da amônia é válido para qualquer reação química, o que permite prever as quantidades de reagentes e produtos envolvidos numa reação. Tá tudo bem? Então, como que a gente faz esse cálculo estequiométrico? Primeiro, a gente calcula para essa reação, né? A gente calcula o número de mol de amônia produzido na reação de 5 mols de gás nitrogênio, com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Então, a nossa reação está aqui, certo? Então, a equação que nos foi fornecida devidamente balanceada indica a proporção em mol dos participantes. Então, eu tenho aqui, né, minha reação novamente, a gente já está quase decorando, não tá? Espero que sim. E aí, qual é a interpretação? Para cada 1 mol de nitrogênio, eu formo 2 mols de amônia. Então, se eu estou falando que eu estou colocando 5 mols de nitrogênio, é só fazer uma regra de 3, porque sempre vai ser proporcional. Lembra do meu brigadeiro. Se eu dobrar a receita, eu vou ter o dobro de produto. Então, se eu estou aqui multiplicando por 5, esse meu reagente, eu vou ter 5 vezes mais produto aqui. Então, é muito simples, tá bom? Então, é só fazer essa regrinha de 3, que vai me dar 10 mols, que é exatamente 5 vezes maior do que 2. Tudo bem? Nesse caso, ele está pedindo para determinar a massa da amônia produzida na reação de 5 mols do gás nitrogênio, com quantidade suficiente de hidrogênio. E ele me dá a massa molar da amônia, que é 17. Então, o que a gente tem, né? 1 para 2 novamente, 1 mol, e aí ele está me falando que eu quero calcular a massa de amônia quando eu usar 5 mols de nitrogênio. Então, 1 mol para 2 mols, 2, o 17 é a massa molar da amônia, então 2 vezes 17 para 5. Fazendo essa regrinha de 3, encontro que 5 vezes 5 mols de nitrogênio vai me produzir 170 gramas de amônia, que é exatamente 5 vezes maior do que esse 2 vezes 17 aqui. Tudo bem? E aí, aqui ele me dá uma outra forma de calcular, né? Então, calcular a massa da amônia produzida numa reação de 70 gramas de gás nitrogênio com quantidade de gás suficiente. Ele me dá a massa molar da amônia de novo e do nitrogênio. Então, vamos lá. 1 mol forma 2 mols, né? Isso a gente já consegue ver aqui. 1 mol do gás nitrogênio tem massa molar 28 gramas, enquanto que a amônia é 2 vezes 17, né? Faço a regrinha de 3 novamente, para 70 gramas de amônia. Quanto de massa de... para 70 gramas de gás nitrogênio, quanto de amônia eu vou produzir? 85 gramas de amônia, tá bom? Fazendo essa regrinha de 3. Então, é relativamente simples. Tudo se resolve nessa parte com regras de 3. E aí, agora relacionando com volume, né? Então, ele pede para determinar o volume da amônia na CNTP, produzido na reação de 140 gramas de gás nitrogênio, com quantidade suficiente de gás hidrogênio. E aí ele fala, né? A massa molar do nitrogênio, a massa molar da amônia, e ele dá o volume molar do gás, que é 22,4 litros por mol, tá? Então, novamente, a minha reação, né? Para cada um nitrogênio, formo 2 amônias, então 1 mol para 2 mols, 28 gramas, que é a massa do nitrogênio, e aqui o volume molar da amônia, que é 22,4 vezes 2 mols, tá bom? E aí aqui, 140 gramas, que é o que ele está perguntando, para X, e eu vou chegar em 224 litros de amônia, tudo bem? Então, é sempre regra de 3, né? Muito simples. Aqui é mais fácil perder para matemática do que perder para química, na verdade. E aí, aqui já é um exercício da apostila de vocês, né? Então, aqui ele fala, o peróxido de hidrogênio, ele sofre decomposição na presença de luz. Então, ele me dá 2 moléculas de peróxido de hidrogênio,
formando 2 de água e 1 de oxigênio, de gás oxigênio. E ele pergunta, determine a massa do gás oxigênio produzida na decomposição de 5 mols de H2O2. Então, vamos para a nossa reação, né? Para cada 2 moléculas de peróxido de hidrogênio, a gente produz 1 mol de gás hidrogênio, de gás oxigênio. Então, 2 mols para 1 mol. Tudo regra de 3. Então, se ele está me dizendo, né, que ele quer decompor 5 mols de H2O2, então eu vou usar essa proporção. 2 mols para 1 mol. Quanto pesa 1 mol do gás oxigênio? Cada oxigênio pesa 16, a molécula tem 2, então ela pesa 32 gramas. Então aqui eu ponho 2 para 5 e aqui 32 para X. Fazendo essa continha, eu chego em 80 gramas. Tá bom? Deu para entender? Eu sugiro que quando tiver exercício, vocês deem uma pausadinha no vídeo e tentem fazer sozinhos. E depois só compare a resposta e o desenvolvimento da resposta, tá bom? Se vocês puderem. Exercício 2. A formação da ferrugem pode ser representada pela equação. Então, 2 ferro sólido, mais 3 meios de gás oxigênio, mais 3 águas, que vai formar essa ferrugem, que é o óxido férrico, né? Triidratado, tá bom? E aí ele pergunta, determine a massa do ferro consumida para obter 428 gramas de ferrugem. Então, primeiro, né, eu tenho a informação do ferro, para cada 2 ferros eu produzo 1 molécula de ferrugem, certo? Então, 2 mols de ferro para 1 de ferrugem. E aí, o que a gente tem, então? 2 mols, o ferro, ele pesa 56, né? Ele me deu essa informação aqui. Então, 2 vezes 56 vai ser igual a 1 vezes 214, porque é uma molécula dessa para 214 gramas por mol dessa molécula. E faço a minha regra de 3, que ele está me perguntando para produzir 428 gramas de ferrugem. Então, vai estar desse lado essa massa. Resolvendo essa continha, chego em 224 gramas de ferro sólido, tá bom? E aí a gente entra num outro conceito que é de reagente em excesso e reagente limitante. Quando misturamos 2 reagentes que não estão em proporção estequiométrica, um deles será consumido totalmente, sendo denominado reagente limitante, e o outro reagente, o qual restará certa quantidade sem reagir, será denominado reagente em excesso. Então, vamos ver um exemplo que vai ser bem fácil para vocês. Então, aqui, considerando a analogia, você dispõe de 4 pares de rodas e 3 quadros para montar a bicicleta. Então, quantas bicicletas a gente consegue fazer com esse cenário? A gente consegue fazer quantas bicicletas tiverem de quadro, que é o que eu tenho a menor quantidade. Então, eu consigo formar 3 bicicletas e vai me sobrar um par de rodas. Olhando para esse exemplo, quem seria o meu reagente limitante? Os quadros. Né? A minha reação parou porque ele acabou, ele foi reagido completamente. E quem sobrou? O par de rodas, que é o meu reagente em excesso, tá bem? Então, talvez seja mais fácil de enxergar dessa forma. E aí, para resolver questões que envolvem reagentes limitantes em excesso, podemos seguir as seguintes etapas. Considere um dos reagentes como sendo limitante e determine quanto do produto seria formado. Repita o procedimento para o outro reagente e a menor quantidade de produto encontrada corresponde ao reagente limitante e indica a quantidade de produto formado. Então, vocês têm que fazer para os dois lados e veem qual que vai sobrar, tá bom? Suponha que em determinado experimento misturemos 2 mols de óxido de nitrogênio, tá bom? A 5 mols de gás oxigênio. Considerando que uma reação ocorra completamente, com rendimento de 100%, podemos calcular o reagente em excesso da seguinte maneira. Então, primeiro, sempre nós precisamos ter a equação balanceada, tá bem? Então, 2NO mais um gás oxigênio, né? Vai me formar 2NO2. Tudo bem? Então, 2 para 1 para 2. E aí, o que ele está me falando? Que eu vou misturar 2 mais 5. Então, 2 mais 5. O que eu sei? Que o 2, ele só vai reagir com um desse, né? Eu não consigo reagir mais do que isso, porque esse reagente vai acabar, né? Eu só tenho 2 dele. E aí, o que vai acontecer aqui? Se só reage 1, eu vou ter 4 mols em excesso. Então, quem vai ser meu reagente limitante? O NO, porque ele acaba. E quem é o meu reagente em excesso? O gás oxigênio, porque sobra 4 mols dele, tá bom? Então, um exercício. Em
Em um laboratório, foi feita a reação entre 2 mols de magnésio sólido e 5 mols de HCl aquoso. E ele me dá a equação super balanceada, que vai ser o magnésio sólido mais 2HCl, que é o ácido clorídrico, que vai me formar o cloreto de magnésio, e mais gás hidrogênio. A partir dessa mistura, pergunta-se qual é o reagente em excesso e qual o número de mols em excesso. Bom, então o que a gente tem aqui, né? A nossa reação. Cada um mol desse reage com um mol desse. Então, se eu estou colocando cada um mol desse reage com 2 mols desse, formando um mol desse. Se eu coloco 2 desse e 5 desse, vamos já fazer mentalmente aqui, né? 1 para 2, 2 seria para 4, que é o dobro. Então, se eu coloco 5, significa que eu tenho um mol em excesso aqui, tá bom? E aí, aqui, ele está me perguntando, se eu coloco 2 mols desse aqui, quanto que eu vou ter aqui no final? Então, eu faço essa regra de 3 grande aqui, né? Esse vezes esse dividido por esse. Então, eu vou ter 2 vezes 2, que vai me dar 4 gramas. Tudo bem? E aí, um outro conceito que a gente vai ver hoje é o de pureza. Então, para determinar a pureza, a massa de um reagente, né, um produto a partir de uma amostra impura, a gente deve verificar qual é a parte pura dessa amostra e só depois efetuar os cálculos com o valor obtido, tá bom? Então, o que isso significa? Que esse aqui é um exemplo da apostila de vocês, né? Então, se eu tenho 20 gramas de soda cáustica com 90 gramas de pureza, significa que 20 gramas equivale a 100% e 90% equivale a X. Então, significa que eu tenho somente aqui 18 gramas de soda cáustica, né, que é o hidróxido de sódio puro, e 2 gramas dessa amostra são impurezas. Então, se eu for colocar isso numa reação, eu tenho que considerar só 18 gramas de reagente. Então, um outro exemplo. Uma amostra de 120 gramas de magnésio com 80% de pureza reage com oxigênio, produzindo óxido de magnésio. Determine a massa de óxido de magnésio produzida. E ele me dá as massas molares e ele me dá a reação. E aí, o que a gente tem? A massa total da amostra é 120 gramas, que corresponde a 100%. Então, só 80% é magnésio. Então, a gente faz a regra de 3. 120 está para 100, X está para 80. Fazendo essa continha, eu chego em 96 gramas de magnésio, tá bem? E aí, determinada a massa do magnésio, a gente pode calcular a massa do produto formado. Então, o que a gente sabe? Que, pegando essa equação balanceada, a gente tem a relação 2 magnésios para 1 oxigênio para 2 óxido de magnésio. Então, 2 para 1 para 2. Quando eu for fazer essa adequação, então eu vou fazer a continha. Quanto pesa um magnésio? 24. Então, 2 vezes 24. E aqui, quanto que pesa o MgO? 24 mais 16, 40, né? Então, 2 vezes 40. Se eu estou pegando 96 gramas de magnésio, então eu faço essa regrinha de 3 aqui e vou obter 160 gramas de óxido de magnésio, que é o meu produto final e a minha resposta dessa pergunta, tá bom? O exercício 4. O óxido de cálcio é obtido segundo a equação representada a seguir e gera, durante sua produção, grande quantidade de óxido de carbono. E aí ele me dá a reação aqui, né? O carbonato de cálcio forma o óxido de cálcio mais o gás carbônico, né? O dióxido de carbono. E ele pergunta, a massa de dióxido de carbono formada partindo-se de 200 gramas de carbonato de cálcio com 90% de pureza é. Então, primeira coisa, se eu tenho 200 gramas com 90% de pureza, tem que calcular quanto que eu tenho de carbonato de cálcio efetivamente para reagir. Primeira coisa, então, minha regra de 3. Cheguei em 180 gramas do carbonato de cálcio, tá bem? E aí, o que ele pergunta então depois? Ele pergunta qual é a massa de dióxido de carbono, né? Então, partindo dessa massa de carbonato de cálcio, quanto que eu vou formar desse? Então, aqui, nessa equação balanceada, eu tenho que ir tudo 1 para 1 para 1. Então, 1 mol desse forma 1 mol desse. Então, qual é a massa do caco 3? Então, 40 mais 12 mais 3 vezes 16, vai me dar 100 gramas, tá bom? Então, 1 vezes 100, e aqui eu tenho 44, porque é 12 mais 16 vezes 2. Então, eu só vou fazer a regrinha de 3. Então, 1 mol desse para 1 mol desse, 180 gramas está para X, eu vou ter uma massa de 79,2 gramas. Tudo bem? E aí a gente tem um terceiro conceito para essa aula, que é o de rendimento. Então, até o momento a gente viu reações que, desde que estejam nas proporções corretas, elas reagem completamente.
Na realidade, o que a gente tem são reações que muitas vezes não reagem completamente, tudo bem? E aí, quando elas não reagem completamente, a gente tem um rendimento, que a gente diz real. Então, o rendimento teórico sempre é 100%. Se eu colocar ali 1 mol de cada reagente e a reação for 1:1, vai reagir completamente. Mas quando a gente vê isso na prática, alguma coisa acontece e não reage completamente. Então, essa porcentagem do que reagiu é o nosso rendimento, tá bom? E aí, como que a gente calcula isso? Então, a gente calcula o rendimento teórico, né? A gente calcula como se tudo tivesse reagido perfeitamente, e no final a gente aplica essa porcentagem do rendimento real. Então, um exemplo: queimando-se um saco de carvão de 3 quilos numa churrasqueira com rendimento de 90%, quantos quilogramas de dióxido de carbono são formados? Ele me dá as massas molares. Então, essa equação ela já está balanceada, né? C mais o carbono, né? Carvão mais o gás oxigênio vai formar o dióxido de carbono. Então, como que vai ser essa reação? Então, está na proporção de 1:1. Então, 1 mol de carvão vai formar 1 mol de dióxido de carbono numa reação de 100%. O carbono pesa 12 e o dióxido de carbono pesa 44, num rendimento de 100%. Se eu colocar 3.000 gramas de carbono, que é a minha massa de carvão, quantos gramas de dióxido de carbono eu vou encontrar? 11.000 gramas, 11 quilos. Isso considerando 100% de rendimento. E aí, agora eu faço uma regrinha de 3 para 90% de rendimento. Então, meu Y vai ser igual a 9,9 quilos de dióxido de carbono, tá bom? Então, a gente aplica esse rendimento no final. A gente calcula como se tudo estivesse certo, no final a gente aplica a porcentagem. A preocupação com o próximo exercício, né? A preocupação com o meio ambiente levou ao desenvolvimento de metodologias verdes, pouco poluentes, que procuram reduzir a produção de rejeitos e a utilização de reagentes tóxicos. Um exemplo de metodologia verde é a síntese descrita abaixo, do ácido adípico, utilizado na preparação do nylon 66. Considere as massas molares do ciclo hexano e do ácido adípico iguais a 82 gramas por mol e 146 gramas por mol, respectivamente. E dá os dois monstrões aqui. Bom, primeira coisa, esse é um exercício daqueles que vocês olham e falam, não sei nada de química, né? Mas não se preocupem, porque vocês não vão precisar interpretar essas moléculas e saber o que elas querem dizer. Não vão. O que vocês precisam saber aqui? Vocês vão ter que acreditar que essa reação está balanceada, porque vocês não vão conseguir fazer isso, não tem elementos para a gente fazer isso aqui, né? Então, o que a gente tem aqui? Um reagente, que é o ciclohexeno, e um produto, que é o ácido adípico, e ele não indica o índice, então provavelmente é 1, tá bom? Ele me dá a massa molar do ciclohexeno, que é 82, do ácido adípico, que é 146. E aí ele fala, calcule a massa do ácido adípico em quilos, que será formada a partir de 41 quilos do ciclohexeno, considerando que o rendimento da reação é 85%. O que a gente vai fazer? O ciclohexeno e o ácido adípico. Tá 1:1, né, na relação. Utilizo as massas, certo? Que ele me deu. E eu coloco aqui 41 quilos do ciclohexeno, que foi o que ele me deu. E ele está me perguntando qual vai ser a minha produção do ácido adípico. Então, calculo essa regra de 3, vou ter o resultado de 73 quilos. O que eu tenho que fazer depois? Considerar que isso daqui é 100% e calcular a minha eficiência de 85%. Então, o que a gente tem? 73 é 100 e Y é 85. Fazendo essa continha, chego que Y é 62,05 quilos do ácido adípico de produto, tá bom? É um exercício relativamente simples. O que vocês precisam saber é que, assim, a matemática vai pegar e não se assustem com essas moléculas gigantes quando vocês encontrarem elas, porque geralmente não vai perguntar algo muito complexo, vai perguntar algo bem mais simples, mas isso é para assustar mesmo. E aí agora eu preparei aqui as tarefas mínimas para a gente fazer, porque eu sei que depois vocês acabam não fazendo, tá bom? O que vocês podem fazer também é ir pausando o vídeo no exercício, tentar fazer e depois acompanhar a resolução, caso queiram. Então, o exercício 1, que é da tarefa mínima. Ele fala: em nossos dias, as reações de combustão da matéria orgânica ainda são uma principal fonte de energia para transportes automotivos ou para nossas cozinhas. O produto principal da queima dos hidrocarbonetos é o dióxido de carbono.
quantos mols de dióxido de carbono são produzidos na combustão completa de 1,5 mol de butano? Bom, e ele dá a reação, né? Super balanceadinha. Então, vamos lá. Então, 1 mol de butano, mais 13,5 de gás oxigênio, vai formar 4 de dióxido de carbono, mais 5 águas, né? E aí, aqui, o que a gente tem? Ele está perguntando, como tá 1, se eu multiplicar todo mundo por 1,5, eu já balanceei a minha equação, eu já consigo minhas quantidades certas, né? Então, para 1,5 mol de butano, eu vou ter 6 mols de dióxido de carbono. Ou, de uma forma mais fácil também, não sei se for mais fácil para vocês, a regra de 3, né? Então, para 1 butano, eu formo 4 gás carbônicos, né? Para 1,5 butano, X gás carbônicos, que vai me dar 6 CO2, tá bom? Que vai ser a alternativa D. Então, encontre a melhor forma para vocês. A combustão completa da glicose, e ele me dá a formulinha aqui, é responsável pelo fornecimento de energia ao organismo humano. Na combustão de 1 mol de glicose, o número de gramas de água formado é igual a. Então, o que ele está falando? Ele está aqui relacionando, né, a glicose com a água. Então, calculei aqui as massas molares, né? 6 vezes 12, porque o carbono pesa 12, o hidrogênio pesa 1, então 12 vezes 1, mais 6, né? 6 vezes 16, 180 gramas. E a água, 18 gramas por mol. Então, essa é a minha equação, que já está balanceada. Então, para cada 1 mol de glicose, eu formo 6 de água. Então, 1 vezes 180 forma 6 de 18, né? 6 de 18 é 108 gramas, com essa alternativa D. Tá bom? Então, é relativamente simples também. Não se percam na matemática. E aí, aqui são os exercícios do caderno de exercícios, que também faz parte da tarefa mínima, né? Que eles eram os exercícios extras que estavam na própria apostila, que eram da tarefa mínima. Então, aqui, a limpeza de pisos de mármore normalmente é feita com solução de ácido clorídrico comercial, que é o ácido muriático. Essa solução ácida está com mármore, desprendendo gás carbônico, segundo a reação descrita pela equação. E aí ele dá a equação. Considerando a massa molar do CaCO3, que é o carbonato de cálcio, são 100 gramas por mol, o volume molar de 1 mol do CO2 na CNTP é 22,4 litros. E supondo que um operário, em cada limpeza de um piso de mármore, provoque a reação de 7,5 gramas de carbonato de cálcio, o volume de gás carbônico formado na CNTP será D. Nossa, é um enunciado gigante, mas ele não está perguntando umas coisas muito complicadas, não. A equação está balanceada, que era uma das partes mais difíceis, tá bom? Então, o que ele está falando, né? O que a gente tem que relacionar? Ele está me falando que ele vai gastar 7,5 gramas desse daqui, e ele quer saber quanto de volume que vai produzir desse daqui. Então, nem vou pensar nos outros, porque é perder tempo, tá bom? Então, 1 mol do CaCO3 é 100 gramas, e 1 mol do CO2 ocupa 22,4 litros. Se eu colocar só 7,5 gramas do CaCO3, qual vai ser o volume que eu vou ter aqui? Fazendo essa regrinha de 3, eu vou chegar no meu resultado, que é 1,68 litros. Tá bom? Então, todos os exercícios se resolvem com a regra de 3. Nas estações de tratamento de água, eliminam-se as impurezas sólidas em suspensão, através do arraste por flóculos de hidróxido de alumínio, produzidos na reação representada por. E aí dá a reação aqui. Essa equação ela já está balanceada também, então isso facilita muito a vida. E ele dá várias blá blá blás nesse exercício, né? Para cansar mesmo o leitor, né? FUVEST. Para tratar 10 a sexta metro cúbico de água, foram adicionadas 17 toneladas de sulfato de alumínio. Qual é a massa de hidróxido de cálcio necessária para reagir completamente com esse sal? Então, ele me dá a massa molar do sulfato de alumínio, que é 342 gramas por mol, e do hidróxido de cálcio, que é 74 gramas por mol. Então, o que a gente tem? Ele está me perguntando só sobre esses dois, né? Só sobre esses dois carinhas. Então, eu tenho o sulfato de alumínio, um sulfato de alumínio para 3 hidróxido de cálcio. Então, coloco aqui a massa molar, né, do 342, e aqui são 3 vezes 74. E ele fala que coloca 17 toneladas desse daqui e quer saber quanto que vai desse daqui também, certo? É só fazer essa regrinha de 3 aqui e eu vou chegar no resultado de 11 mil quilos, tá bom? 11 toneladas.
Próximo exercício. Houston, we have a problem. Ao enviar essa mensagem em 13 de abril de 1970, o comandante da missão especial Apollo 13, Jim Lovell, sabia. A vida de seus companheiros e a sua própria estavam em perigo. Um dos tanques de oxigênio da nave explodira. Uma substância, o superóxido de potássio, o K2O4, poderia ser utilizada para absorver o CO2 e, ao mesmo tempo, restaurar o oxigênio da nave. Calcule segundo a equação. E ele dá a equação balanceada, que é lindo. Equação balanceada, tudo de bom exercício. A massa em quilos do K2O4 necessária para consumir todo o CO2 exalado por um tripulante durante 72 horas, se, em média, uma pessoa exala 1 kg de CO2 por dia. Arredonde o resultado numérico encontrado para o número inteiro mais próximo. Então, primeira coisa, né? Em um dia, em 24 horas, se exala 1 kg de CO2. Em 72 horas, quanto que se exala? 3 quilos, certo? E aí, o que a gente tem? Na nossa equação aqui, para cada 1 mol desse, se utiliza 1 mol desse, tá bom? Então, tá 1 para 1 aqui. E aí, a gente tem a massa molar, que a gente pode calcular, né? Com as massas dadas. Então, 142 para 44. E eu vou formar 3 quilos, né? Na minha respiração em 72 horas. Então, calculo essa regrinha de 3, eu encontro a massa que precisa reagir com o CO2 para formar o O2, tá bom? Isso me dá 9,68 quilos. Ele pede para arredondar para um número inteiro mais próximo. Então, 9,7 a gente arredonda para 10, tá bom? A resposta é 10. Próximo exercício. A indústria automobilística tem utilizado um novo dispositivo de segurança instalado nos carros, que é constituído por um balão inflável, airbag, o qual, após o impacto do veículo, infla em 40 milissegundos pela injeção de nitrogênio gasoso. Esse gás é originado do composto NaN3, que é o nitreto de sódio, armazenado no balão, o qual se decompõe através da reação. Então, 2 nitretos de sódio forma 2 sódios sólidos, mais 3 gás nitrogênio. Calcule a quantidade de nitreto de sódio necessária para gerar um volume de 50 litros a temperatura de 27 graus e pressão de 2 atm. Aí ele me dá o dado da constante universal dos gases e as massas atômicas. Então, o que a gente vai ter que usar? PVNRT, né? Ele me deu temperatura, volume, pressão. Então, a gente vai usar... E a constante dos gases. A gente vai usar PVNRT para achar o número de mols desse gás, tá bem? Então, o que a gente vai achar? Ele me deu 50 litros, vezes 2 atm, dividido pela constante dos gases, e essa temperatura tem que ser em Kelvin. Então, os 27 graus Celsius vai ser 273 mais 27, que vai me dar 300 Kelvin. E assim eu vou encontrar, então, 4 mols do gás nitrogênio, tá bom? Segundo passo, né? Então, a gente olha para a nossa equação balanceada aqui. Então, para cada 2 nitretos de sódio, eu formo 3 gás nitrogênios. Então, se eu tenho 2 aqui, 3 aqui, então vai ser 2 mols para 3 mols. Se eu estou formando 4 mols aqui, né? Então, eu vou fazer essa regrinha de 3. Então, 2 vezes o mol do NaN3, que é 65 gramas, equivale a 3 mols do N2, e eu quero saber quanto que vale 4. Então, eu só faço essa regrinha de 3 aqui, eu vou encontrar 173 gramas de nitreto de sódio. Tudo bem? Que é o que ele está me perguntando. Tranquilo, né? No exercício 13, ele fala: o lançamento descontrolado de dióxido de enxofre na atmosfera é uma das principais causas da acidez da água da chuva nos grandes centros urbanos. Esse gás, na presença de oxigênio e água da chuva, produz ácido sulfúrico. Um dos efeitos causados pelo ácido sulfúrico aquoso é a transformação do mármore, o carbonato de cálcio, em gesso, que é o sulfato de cálcio. Então, a primeira pergunta é: escreva as equações químicas das reações que ocorrem com o SO2 na atmosfera formando o H2SO4. Então, a primeira coisa que vai acontecer com ele é reagir com o gás oxigênio. Então, o meu dióxido de enxofre vai reagir com meio gás oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Posteriormente, isso daqui vai reagir com a água, que vai formar o ácido sulfúrico. Então, dessa forma aqui, o SO2 se transforma no H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá bem? E a segunda parte, ele fala: considerando as massas molares do ácido sulfúrico, que é 98, e do sulfato de cálcio, que é 136 gramas por mol,
calcule a quantidade máxima de sulfato de cálcio que pode ser formada a partir de 245 gramas do ácido sulfúrico puro. Então, primeiro vamos olhar a reação. Então, um carbonato de cálcio reage com um ácido sulfúrico, formando um sulfato de cálcio, formando um ácido carbônico. Então, essa reação já está balanceada, tá bom? Essa equação já está balanceada. Então, é 1 para 1 para 1 para 1. Então, ele já me deu as massas molares do ácido sulfúrico e do sulfato de cálcio. E pergunta quanto que eu vou formar de sulfato de cálcio colocando 245 gramas de ácido sulfúrico puro. Eu vou ter 340 quilos fazendo essa regrinha de 3. Então, é um exercício relativamente simples, tá bom? Esse daqui nem leva em consideração ainda rendimento ou pureza, né? Nesse caso aqui, nesse exercício, o dióxido de nitrogênio contribui para a formação da chuva ácida como resultado de sua reação com água na atmosfera, de acordo com a equação abaixo. Então, 3 dióxido de nitrogênio mais água vai formar ácido nítrico mais monóxido de nitrogênio. Na reação entre 2,76 gramas de NO2 e 0,54 de água, me dá as massas atômicas, né? E aí ele me dá as alternativas. Então, a primeira coisa que a gente tem, eu tenho a minha equação que já está balanceada. E eu tenho as massas molares. Então, o meu NO2, ele pesa 46. Então, é 3 mols, né? De 46, que é cada um deles, 3 vezes isso. E a água é 18, só tenho 1, então é 1 vezes 18. Então, eu tenho 138, está para 18 gramas aqui. Então, aqui ele me dá o quê? 2,76, né? Então, eu vou partir do princípio, primeiro, que o NO2 ele será completamente consumido. E vou substituir esse 0,54 por um X. Por quê? Se ele der um valor menor, significa que o meu reagente limitante vai ser o 2,76. Se der um valor maior do que o 0,54, eu tenho que recalcular com o 0,54, colocando a minha incógnita desse lado, porque esse que vai ser o reagente limitante, tá bom? Então, substituindo aqui o 2,56 e fazendo essa regrinha de 3, eu tenho 0,36. Então, significa o quê? Que cada 2,76 reage com 0,36. Como eu coloquei mais do que isso de água, significa que o meu reagente em excesso é a água, tá? E enquanto que vai ser em excesso? 0,54 menos 0,36. Então, eu tenho 0,18 gramas de excesso de água, que vai ser minha alternativa A, tá bom? Uma amostra de 340 gramas de salitre do Chile, cujo teor em nitrato de sódio é de 75%, reage com ácido sulfúrico concentrado, produzindo bisulfato de sódio, que é esse carinha aqui, e ácido nítrico, que é o HNO3. A massa mínima de ácido necessária para reagir com todo o nitrato de sódio é igual a, ele me dá as massas molares. Então, vamos lá. Primeira coisa, 340 gramas do salitre do Chile contém 75% de nitrato de sódio, tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente já tem que calcular logo no começo, quando tiver pureza, tá? Então, 340 está para 100, X está para 75%. Fazendo essa continha, eu tenho 255 gramas de nitrato de sódio. Segundo passo, tenho a minha equação balanceada aqui, tá bom? Então, na verdade, eu fiz a equação balanceada, vocês vão ter que saber fazer para esse caso. O bom é que é tudo 1 para 1 para 1, né? Não é uma reação muito complexa, tá bom? Então, o que ele está perguntando aqui? Vamos lá. Ele quer a massa mínima de ácido necessária para reagir todo o nitrato de sódio. Então, se eu tenho aqui 255 gramas de nitrato de sódio, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, saber calcular a massa molar desses carinhas, né? Então, o nano 3, 1 mol de nano 3 pesa 85 gramas, tá bom? E 1 mol do ácido sulfúrico pesa 98 gramas. Então, a gente tem que ter essa relação. 1 mol vezes 85, 1 mol vezes 98. Como eu tenho 255 gramas aqui, eu coloco ele embaixo do meu nano 3 e vou achar a massa do meu ácido sulfúrico, que vai ser 294 gramas, fazendo essa regrinha de 3. Não é muito complicado, né? Eu acho que a parte mais difícil desse exercício aqui é montar essa equação, tá bom? Mas isso é treino. Treinem. Então, vamos lá. O acetileno é o gás utilizado em maçaricos. Pode ser obtido a partir do carbeto de cálcio, que é o carbureto. Então, ele já me fala que é esse daqui, de acordo com a equação. Então, ele me dá uma equação aqui. E já está balanceada. Todos os exercícios estão balanceados. Não é assim na vida real, gente.
Utilizando-se 1 kg de carbureto com 36% de impurezas, o volume do acetileno obtido na CNTP em litros é aproximadamente... Taranã, e ele me dá as massas molares. Então, primeira coisa, calcular a impureza. Se esse carbureto tem 36% de impureza, só tem 64% de carbureto, certo? E aí, 1 quilo equivale a 100%. Então, X quilos equivale a 64%. Então, eu tenho 0,64 quilos, que equivale a 640 gramas aqui, tá bom? Próxima etapa, ele quer que eu relacione quanto de carbureto para formar o acetileno, né? Na minha equação balanceada, eu tenho que esse carinha é 1 para 1, né? Então, tá fácil. Então, eu calculo as massas molares deles. Então, o carbureto de cálcio pesa 64 e o meu acetileno pesa 26. E aí, então, 64 para 26, tenho a minha massa de carbureto para X. Então, se fosse 100% da minha reação, 260, né? Só que ele está perguntando qual é o volume, certo? 260 gramas de acetileno, quantos mols eu tenho aqui? 1 mol de acetileno, eu tenho 26 gramas. Então, X mols eu tenho 260. Eu tenho, no fim, 10 mols. Se em 1 mol eu ocupo 22,4, porque eu estou na CNTP, é só fazer a continha. Então, 1 mol para 22,4, 10 mols para X litros. Eu vou ter que meu volume vai ser 224 litros, tá bom? E aí, esse é o último exercício. O nitrogênio pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrito de amônio. Calcule o volume de nitrogênio obtido na CNTP pela decomposição de 12,8 gramas de nitrito de amônio, supondo que o rendimento seja 80%, tá bom? Em massa. E ele me dá as massas atômicas. E me dá a equação balanceada. Lindo. Então, primeira coisa, calculo as massas moleculares, né? As massas molares dos meus componentes aqui. Então, ele quer saber, né, do meu nitrito de amônio, quanto de gás nitrogênio, tá bom? Segunda etapa, ele fala que me deu 12,8 gramas de nitrito para X. Faço essa regrinha de 3, 5,6 gramas de gás nitrogênio aqui. E aí, isso daqui é se reagisse 100%, só que ele me dá um rendimento, não dá? Que é de 80%. Então, eu faço nova regra de 3. Isso tá para 100%, Y tá para 80%. Fazendo essa continha, eu tenho 4,48 gramas de nitrogênio, tá bem? E aí, aqui, o que a gente tem? 1 mol de nitrogênio pesa 22 gramas. E aí, um W, né, para não usar a mesma incógnita, W mols de nitrogênio pesa o que eu achei aqui. Então, eu vou encontrar quantos mols de nitrogênio eu tenho nessa amostra, que dá 0,16 mols. E aí, depois eu relaciono com o volume. Então, 1 mol para 22,4, 0,16 mols para Z litros, para não reutilizar as incógnitas. Então, eu acho aqui a minha resposta, o meu volume em litros desse gás nitrogênio vai ser de aproximadamente 3,6 litros, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. E até logo.